Bom, vamos aqui à videoaula então do romance A Viuvinha do José de Alencar. É um romance de 1857, ou seja, um ano depois do livro Cinco Minutos, que é basicamente a estreia do Alencar. Esse livro aqui também é dedicado a D. Reticências, não nos revela, e aponta ali janeiro de 1857. Bom, então vamos aqui, né, para os capítulos. É um romance narrado em terceira pessoa, um romance da linha urbana do José de Alencar. Começa com o narrador se dirigindo à sua prima também. Reparem, se passasse minha prima, né, há 10 anos pela Praia da Glória e tudo mais. Então, se vocês perceberem, aqui é o mesmo narrador do romance Cinco Minutos, só que no romance Cinco Minutos ele se coloca em primeira pessoa, né, porque é um romance, ele é protagonista também, personagem. E aqui ele vai para a terceira pessoa e vai contar algo que aconteceu, ou seja, ele não é personagem. Então ele entra aqui como um narrador observador. Reparem que ele já citou o local, em Rio de Janeiro, 10 anos atrás. Então a gente vai ter uma cena aqui romântica, que é um rapaz, que é o Jorge, e uma moça, né, que é a Carolina, e isso em 44. Reparem, ele pousava um beijo de amor tão casto que parecia antes um beijo de pai. E aí já vem uma senhora de certa idade, que é a Dona Maria, que é a mãe da Carolina, e o que ela diz? Olha o sereno, Carolina, ou seja, entrem, né? E aí o Jorge e a Carolina entram numa casinha muito simples, a Carolina mora com a mãe dela, né, nessa casinha. E qual é a crítica do narrador agora? Aí nessa sala passavam as três pessoas de que lhe falei, ou seja, o Jorge, a Carolina e a mãe da Carolina, um desses serões de família íntimos e tranquilos, como já não há, talvez nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Ou seja, uma crítica aqui, né, de quanto a cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, ela vai acoplando esses costumes estrangeiros aqui, tá? Bom, o Jorge depois vai embora, né, e o narrador volta a se reportar à prima dele. Ó, agora, minha prima, se quer saber o segredo da cena que lhe acabei de descrever, cena que se repetia todas as tardes havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção que vou satisfazê-lo. Ou seja, o narrador agora vai contar aquela coisa toda, né? Do começo ao fim, a história toda desse casal, Jorge e Carolina. Reparem, este moço que designei com o nome de Jorge e que realmente tinha um outro nome, em que de certo há de ter ouvido falar, era o filho de um negociante rico que falecera, deixando-o órfão em tenra idade. Seu tutor, velho amigo de seu pai, zelou a sua educação e a sua fortuna. Chegando à maioridade, o Jorge tomou conta de seu avultado patrimônio e começou a viver dessa vida dos nossos moços ricos. Ou seja, morreu então o pai do Jorge, que era um negociante rico. O Jorge ainda era pequeno, então ele vive sob a proteção de um tutor. E quando o Jorge chegou à maioridade, ele acaba recebendo toda a herança. Então, sem precisar trabalhar, tá ali tipo bem de grana. Só qual é o problema? Ele vai viver uma vida, como diz o texto, de moço rico. Ele vai gastando, gastando, gastando. Durante 3 anos, o Jorge entregou-se a esse delírio de gastar, de viver uma vida luxuosa. Saciou-se de todos os prazeres, satisfez todas as vaidades. As mulheres lhe sorriram, os homens o festejaram. Teve amantes, luxo e até essa glória efêmera passageira. Mas qual é o detalhe importante aqui? Que mesmo ele vivendo essa vida de luxo, ele acabou não se corrompendo. Reparem, no meio das sensações materiais, a alma se conservara pura. Então o Jorge, né, aproveitou durante 3 anos, mas depois meio que se encheu dessa vida de luxo, fatigado pelos excessos do prazer. Todo esse luxo que o fascinara agora causavam-lhe repugnância. Então o que fez, né? O Jorge quer ficar mais sozinho, mais solitário. Aí ele começa a ouvir o sino da igreja tocar. Reparem, vieram-lhe tentações de ir à missa, ou seja, um espírito de religiosidade começa a entrar nele, de certo modo, assim, para mudar a vida, na verdade. Bom, no capítulo 2, reparem, alguns instantes depois, Jorge subia a ladeira e entrava na igreja. Ajoelhou. Não rezou porque ele não sabia rezar, mas lembrou-se de Deus. E ele está ali dentro da igreja, se sentindo muito bem ali. E nesse momento viu ajoelhada ao pé da grade que separa a capela uma menina de 15 anos, quando muito. O perfil suave e delicado, os longos cílios que vendavam seus olhos negros e brilhantes, as tranças que realçavam a sua fronte pura, o impressionaram. Então reparem, tem toda aqui a idealização, como é muito comum no romantismo, a idealização da Carolina, que começa o livro, ela tem 14 anos, na verdade, né?
muito bonita, e o Jorge vê ela dentro da igreja, então ele fica impressionado com ela, tá? E o Jorge acaba seguindo ela, e depois disso, né, aquela questão toda, sorriso, amizade, começo de namoro, beijo e tudo mais. E 2 meses depois desse dia começou aquela visita ao cair da tarde, ou seja, o namoro entre eles, né? E aí o narrador conta, né, que como foi esse começo de namoro entre o Jorge e a Carolina, e o Jorge, claro, já está querendo se casar com ela, e realmente o Jorge tinha mudado, ele não estava mais aquele homem, enfim, todo exibido, com a grana para gastar, não, já não era o mesmo homem, parecia um moço pobre e modesto, vivendo do seu trabalho e ignorando inteiramente os cômodos da riqueza. Então reparem, né, que ele realmente está mudado, indo para a igreja e tudo mais. Inclusive na igreja ele encontra o amor da vida dele, tá? E aí o narrador volta a se dirigir para a prima dele. Reparem, né? Como o amor purifica D, o nome da prima dele, e esse D que a gente não sabe, né? Como dá forças para vencer instintos e vícios, ou seja, um amor no sentido de purificação, que muito o romantismo usou também, né? Então, como a gente está no romantismo, é óbvio falar de amor, ainda mais nessa fase inaugural do nosso grande José de Alencar. Então, o narrador está ali elogiando o amor, né, e pede perdão para a prima. Reparem, perdão, minha prima, não zombe das minhas utopias sociais. Desculpe-me esta distração. Volto ao que eu sou, simples e fiel narrador de uma pequena história. Ou seja, ele nem chama de romance, ele chama de uma história, né? Mas isso aqui, na verdade, é um romance curto do José de Alencar, tá? Bom, então o Jorge e a Carolina namoraram 2 meses, o casamento ia ser muito simples, reparem, por fim chegou a véspera do casamento, que se devia fazer simplesmente em casa, muito simples assim, não queria mais excessos e tudo mais, né? Só que a mãe da Carolina, a Dona Maria, ela vai fazer uma exigência, reparem, exigirá como condição que seus 2 filhos, né, ou seja, o Jorge e a Carolina, ela considera o Jorge agora como um filho, ficassem morando com ela, para alegrarem a sua solidão e a sua viuvez. Ou seja, né, aqui é aquela ideia do casal, o Jorge ter que morar com a sogra ali, né? Então reparem, 2 meses só de namoro já vão se casar. Uma luz brilhava nas trevas entre as cortinas do quarto de sua noiva. Era a estrela do seu amor que brevemente devia transformar-se em lua de mel. Então aqui já mostrando, né, essa questão do casamento deles, que vai ser uma coisa bem rápida. E aí o narrador volta a falar com a prima. Reparem, deve fazer uma ideia, minha prima, do que será a véspera do casamento para um homem que ama. E aí, claro, um elogio ali ao casamento, mas claro que o narrador está falando do ponto de vista do homem. E aí o Jorge tá todo bobo, vai para casa dele, ele mora num pequeno sobrado, ele está vivendo uma vida muito simples agora. E ao entrar, o escravo preveniu-lhe que uma pessoa esperava no seu gabinete. E quem é que é essa pessoa que está esperando o Jorge ali? Era o antigo tutor dele, o Sr. Almeida, amigo de seu pai. O Sr. Almeida ainda era um velho de têmpera antiga. E claro que o Jorge fica admirado aí com aquela presença ali, né? Esse senhor Almeida era um ex-tutor, e ele já chega dizendo, ó, eu recebi a carta do teu casamento, muito obrigado por me convidar e tudo mais, né? E o Jorge, vendo que ele tá ali, né, fica meio com o pé atrás, tipo, será que aconteceu alguma coisa? O senhor não aprova o meu casamento? E aí o senhor Almeida diz ao contrário, julgo que dá um passo acertado. Só que aí o senhor Almeida vai direto para o assunto, né? Meu amigo, disse o senhor Almeida, há 5 anos que o seu pai faleceu. E há 3 anos que, tendo o senhor completado a sua maioridade, entreguei-lhe toda a sua herança, que administrei durante 2 anos com o zelo que me foi possível. Só o que aconteceu? A gente sabe, né? O Jorge viveu aquela vida de moço rico, gastou a herança, aproveitou e diz, eu achei normal fazer isso. Só que o senhor Almeida é de têmpera antiga, aquele cara antigo, ele vai dizer que é totalmente contra isso aí. Reparem, a fortuna que ele deixara a seu pai e que ele ajuntara durante 30 anos de trabalho e de privações não era para ser gasto assim. E claro, né, que o Jorge está agradecendo ali o cuidado todo que o Almeida tem com essa herança. O Jorge diz, graças à sua inteligente administração, senhor Almeida, achava-me eu possuidor de 200 contos de réis. Ok, dei bem mau emprego, confesso, né? Usei errado, mas ok, né? Só que o senhor Almeida diz, né, Jorge, tipo, não precisa se preocupar, não precisa se explicar, tu já é um homem feito, eu não sou mais o teu tutor, sou teu amigo apenas agora, né? Enfim, só que agora, como o senhor Almeida é um cara sério, ele chega e diz, mas tu, Jorge, não foi um grande amigo meu.
Reparem, né? Durante perto de 1 ano, Jorge, eu te acompanhei como uma sombra, importunei com os meus conselhos de não gastar, abusei dos meus direitos de amigo, de seu pai, e tudo isso foi em vão, tu não me ouviu. Tu acabou torrando todo o dinheiro, tá? E o que o senhor Almeida diz? Né? Ainda não concluí. Os seus desvarios de moço rico de 3 anos, durante 3 anos gastando, torrando, arruinaram a sua fortuna. E aí o que diz o Jorge? Tá, eu sei, mas resta-me ainda a casa comercial. Só que aí o senhor Almeida vai dizer assim, mas tua casa comercial, nesses 3 anos que tu torrou dinheiro, tu fez uma má administração, ela está muito mal, e qual é o resultado? O senhor está pobre. Pobre, fica sabendo que está pobre agora, às vésperas de um casamento, tá? Bom, aí no capítulo 4, claro que o Jorge está ali, né? Estou pobre, disse ele respondendo ao senhor Almeida, não importa. Eu sou ainda jovem, moço, trabalharei, como meu pai, hei de fazer muita fortuna. Só que aí o Jorge diz, né, que vai liquidar o que resta da casa comercial e tudo mais e dar a volta por cima. Só que o senhor Almeida diz, não me compreendeu então. Disse que estava pobre, não lhe resta senão a miséria, né? E as dívidas que o teu pai deixou. Teu pai deixou dívidas, tá? Ou seja, na verdade, o nome do teu pai e o teu nome tão ruins, tão mal, né? Bom, aí o Jorge desaba, cai na realidade, né? E o que diz o senhor Almeida em tom crítico, ó? Um filho como tu, que herdou um nome sem mancha, ou seja, o nome do teu pai não era manchado, e uma fortuna de 200 contos de réis, tu atirou tudo ao desprezo, ao escárnio e razão pública esse nome sagrado do teu pai, esse nome que toda a praça do Rio de Janeiro respeitava. Diga-me, que título merece esse filho, que é tu? E aí o Jorge diz, sim, o de um miserável, de um infame, disse o Jorge. Então agora o Jorge, né, tá vendo que por ele ser um mau administrador, por ele ter aproveitado a vida durante 3 anos de gastos, ele acabou levando o nome do pai dele para a falência, né? E o que o Jorge pensa daí? Por fim, uma ideia sinistra passou-lhe pela mente. E aí o senhor Almeida se despede, aí o Jorge fica sozinho, começa a chorar. E o que faz o narrador? Volta a conversar com a prima. Quando um homem chora, minha prima, a dor adquire um quer que seja de suave. Como é triste uma lágrima nos olhos de um homem. Ou seja, aqui o narrador quase sempre se posicionando, né, ao lado do Jorge, mostrando aquela questão da dor masculina aqui do amigo dele, na verdade, né? O narrador é amigo do Jorge. Depois a gente vai ver no final, né, que o narrador é casado também e as famílias são amigas. Bom, o Jorge agora está ali, pensando na Carolina, ó, a pobre menina que o amava, que dormia tranquilamente enquanto ele não pode dormir tranquilamente. E ele agora sabe que não pode iludir a Carolina. Ele não tem dinheiro para manter esse casamento. O seu casamento, pois, não podia mais se efetuar, porque não tem dinheiro. Então ele quer escrever uma carta para a mãe da Carolina, para terminar o casamento, mas ele acha melhor não, né? Porque seria matá-la. Por que ele pensa, né? Essa ruptura havia de necessariamente prejudicar a reputação da sua noiva, porque todo mundo ia perguntar, mas por que terminaram? Ele seria a causa de que se concebesse uma suspeita sobre a pureza dessa menina. Dentro daquela ideia, né? Pô, o noivo, no século XIX, não quis casar porque descobriu que ela não é mais virgem, ou seja, sobre a pureza dela, né? Aquelas questões do século XIX. E então tem toda essa questão. E aí o Jorge também lembra, né, do que disse a própria Dona Maria, mãe da Carolina. Ela disse o seguinte, lembre-se de que o senhor, se o senhor mudasse de ideia, embora ela esteja pura como um anjo, o mundo a julgaria uma moça iludida. Espero que respeite em sua noiva a sua futura mulher. Ou seja, ela teve um papo sério, né, porque aquela questão toda. Tu cuida o que tu vai fazer com a minha filha, né? E o Jorge sabe que isso é verdade, né? Aquela famosa crítica à situação da mulher do século XIX, que deveria se casar virgem, que se transasse antes do casamento seria um ato vil, seria julgado, né? Julgada pela sociedade, reduzida. E o que o Jorge diz? Dona Maria tinha razão quanto a isso. Jorge se lembrava que no tempo da sua vida brilhante, daqueles 3 anos de torrar dinheiro, que comentários não faziam seus amigos sobre um casamento rompido às vezes pelo motivo mais simples, ou seja, aquela questão, pô, aquela rompeu o casamento, de certo, né, aprontou alguma e tudo mais, né. Então o Jorge sabe que não pode fazer isso com a Carolina, só que ele precisa pensar em algo.
Até que ele tem uma ideia, ó. Qual era este e-mail, esta ideia? Ele o guardou consigo, tá? Bom, então ele tem uma ideia a tomar aqui, pessoal, certo? E no outro dia o que vai acontecer é que o Jorge vai lá ver a Carolina. Os dois não dormiram bem, né, por motivos diferentes. Ela naquela coisa fantasiosa do casamento, é uma adolescente, né, mas é algo normal no século XIX casar com essa idade. Já o Jorge, né, preocupado, sabendo que está na falência e que levou o nome do pai à sujeira também, né? Bom, de volta, Jorge dispôs tudo o que era necessário para o seu casamento e fechou-se no seu quarto até a tarde. Bom, vamos para o capítulo 6 aqui. E aí agora a gente está ali, né? No dia do casamento, 4 pessoas se achavam reunidas na sala da Dona Maria, ali na casa, né? Tem ali um sacerdote, tem uma menina, tem o senhor Almeida, tem mais um velho ex-militar ali, né? E reparem que o senhor Almeida e esse ex-militar estão conversando sobre o quê? Os dois conversavam sobre o projeto do desmoronamento do Morro do Castelo, ou seja, aqui o Alencar pintando um fundo histórico, tá? E aí até tem uma cena em que o padre brinca com a menina que tá ali, de quando será o dia do casamento dela. E aí o narrador já fala sobre o casamento também no viés das mulheres. Ó, a menina suspirava, a minha prima, como suspiram todas as mulheres em dia de casamento. Umas desejando, outras lembrando-se e muitas arrependendo-se. Reparem como ele é crítico aqui também, né? Do casamento, tá? Bom, Jorge chegou às 5 horas e alguns minutos. Carolina apareceu na porta da sala guiada por sua mãe. E a Carolina não precisa nem dizer, né? Tá linda, tá feliz, estava de véu. O Jorge tá com ela agora. Eles dizem sim ao padre, né? A bênção nupcial, a bênção de Deus, desceu sobre essas duas almas que se ligavam e se confundiam. Só que qual é o detalhe? O Jorge não tá feliz. O Jorge tá estranho. A Carolina tá ali feliz, né? E o Jorge não. Porque a gente tem que saber que ideia que ele tomou, né? E aqui no capítulo 7, reparem, né? Eram 11 horas da noite, toda a casa estava em silêncio. Lembrem que eles vão morar junto com a casa da na casa da Dona Maria. Tem um quarto para eles agora, um quarto pro casal. E a Carolina já tá lá no quarto, feliz, mas o Jorge tá mal. 2 ou 3 vezes ele dera um passo para dirigir-se àquela porta e hesitar. Temia profanar o santuário da virgindade. Então ele pensa, né? Se entrar no quarto, é aquela questão toda da noite de núpcias, mas ele não quer fazer isso. E a gente vai ter que entender por que agora, né? Até que ele entra, ele vê que a Carolina tá ali, né? Só de roupão, basicamente. Jorge entreabriu a porta e olhou. Nunca vira sua noiva tão bela, tão cheia de encanto e de sedução. E aí ele quer beijar a Carolina, mas meio que se afasta. A Carolina começa a ver que tem coisa errada ali. Jorge, disse ela com a voz trêmula e cheia de angústias, tu não me amas. Não te amo, exclamou o moço tristemente. E aí ela diz, né, que viu ele triste ali. Não te enganaste não, Carolina, era a tua felicidade que me entristecia. E a gente vai depois entender por quê, né? E aí o que faz o Jorge? Enche ali tipo um cálice com licor para ela com ópio, para meio que deixar ela anestesiada, né? E ela vai ali e bebe. Jorge sorriu tristemente e dava 1 hora da noite. E aí o que acontece, né? Ele beija só as mãos dela ali, né? E ela chama ele de amigo, meu amigo. E aí o Jorge diz, né, que tem que contar uma coisa pra ela. Mas ele pede assim, pô, Carolina, tu não me nega uma coisa, tá? Tu pode me dar um perdão, tipo um perdão antecipado. E a Carolina, ela perdoa sim, Jorge, né? Te perdoo, sem saber o motivo, perdoo-te e te amo, respondeu ela, né? E aí o que fez? O moço tomou-a nos braços e deitou-a sobre o leito, fechando as alvas cortinas. Então o que a gente pensa? A gente acha, nota que eles vão ter a relação sexual aqui porque é uma noite de núpcias, mas não vai ter. Passou 2 horas, quando o ponteiro, devorando o último minuto, marcou 4 horas, ele se ergueu, ou seja, o Jorge está se levantando do quarto, está deixando uma carta ali para Carolina, tá? E sai sem a Carolina ver, porque ela estava dormindo ali, meio anestesiada e tal do licor. Então não houve sexo, não houve aquela questão da noite de núpcias, tá? E depois a gente vai saber por quê. Aí Jorge abriu uma janela e saltou no jardim. Ele não sai pela porta, sai pela janela, ó, foge. Debaixo da janela esclarecida do aposento de Carolina destacou-se um vulto. Depois a gente vai saber que vulto é esse que estava espiando o Jorge.
que eu já vou antecipar para vocês aqui, é o Sr. Almeida, que seguiu o Jorge a alguns passos de distância. Ou seja, tem alguém ali acompanhando o Jorge, é o Sr. Almeida, o Jorge não sabe disso. Bom, aí o Jorge vai andando, o dia já está começando a clarear, e aí tem toda aquela descrição da beleza do Rio de Janeiro, só que detalhe, o vulto que o seguia tinha desaparecido. Então agora que está mais claro, né, um pouquinho, ele segue um pouquinho mais longe, assim, o Jorge. Bom, aí no capítulo 9, o Rio de Janeiro ainda se lembra da triste celebridade que há 10 anos passados tinha adquirido o lugar onde está hoje construído o Hospital da Santa Casa. Ou seja, né, antes do Hospital da Santa Casa, antes disso aqui, nesse local apareciam muitas pessoas ali mortas, pessoas que cometiam suicídio, né? Então, reparem como é que era conhecido ali o local, o Templo do Suicídio. E aí, claro, né, o narrador começa a falar sobre suicídio, chega até a fazer referência àquele clássico romance O Werther, do Goethe, que chegou a ser proibido de circular porque tem suicídio na obra e levava muitos jovens também a cometer suicídio. Reparem, ó, era fácil, pois, naquela época, adivinhar o motivo que levava Jorge, às 4 horas da manhã, ao lugar onde se abriam os largos alicerces do grande hospital de Santa Luzia. Ainda não tinha o hospital, né? Mas, então era o lugar, o templo do suicídio ali. Então reparem, qual é o motivo que está levando o Jorge? O Jorge quer cometer suicídio, certo? Ou seja, o Jorge vai cometer suicídio. E meia hora depois ouviram-se 2 tiros de pistola. Bom, aí com esse barulho, claro que tem gente que corre ali para ver, tem alguns trabalhadores que correm ali para ver o que aconteceu, e viram sobre a areia o corpo de um homem, cujo rosto tinha sido completamente desfigurado pela explosão da arma de fogo. Ou seja, não tem como ver o rosto desse homem que está totalmente desfigurado, cometeu suicídio e arrebentou a cara. E aí eles acham uma carta ali. Peço a quem achar meu corpo, o faça enterrar imediatamente a fim de poupar a minha mulher e aos meus amigos esse horrível espetáculo. Para isso achará na minha carteira o dinheiro que possuo. Jorge da Silva, 5 de setembro de 1844. Bom, depois as autoridades vêm ali, né? Veem que foi um suicídio e acabam fazendo todas aquelas providências que foram pedidas ali na carta, tá? Bom, agora, claro, né, a gente está pensando, o Jorge realmente cometeu suicídio? Porque tem um corpo ali, cara desfigurada, não dá para reconhecer. Mas a gente sabe, né, como essas histórias românticas elas são, a gente já vai entender o que aconteceu, tá? 5 anos depois, 5 anos decorreram depois dos tristes acontecimentos que acabamos de narrar. Ou seja, a gente vai ter agora uma grande passagem de tempo, 5 anos, ou seja, se antes era 1844, a gente está em 1849, estamos na Praça do Comércio, o local das grandes transações, da questão econômica ali, financeira, né? Muitas pessoas ali. E entre estas pessoas notava-se um negociante. Era um moço que teria quando muito 30 anos, de alta estatura e de um porte elegante. À primeira vista parecia um estrangeiro. Tava de barba ali e adivinha quem é? É o Jorge. Então vocês já estão pensando, tá, então ele não cometeu suicídio ali. Depois a gente vai explicar o que aconteceu, certo? Bom, então o Jorge agora, passados 5 anos, tá? Ele tá aqui, tá no Rio de Janeiro, tá com barba, parece um estrangeiro, ninguém tá conhecendo ele ali, tá? A expressão de tristeza e ao mesmo tempo de resignação que respirava nessa fisionomia, ninguém na praça reconhecia esse moço que aí aparecera havia pouco tempo. Então, ele acabou, né, pouco tempo estando aqui no Rio de Janeiro agora, ninguém está conhecendo ele, deixou a barba crescer e tudo mais, né? 5 anos se passaram, muda um pouco a fisionomia, mas é o Jorge. E o Jorge, que agora está sendo chamado de Carlos, vem ali um outro desconhecido para falar com ele, ó. Era apenas um mocinho de 19 para 20 anos. Ou seja, é alguém anônimo ali, né, com quem ele mantém relações agora, porque ele quer comprar as dívidas do pai dele para fazer o pai dele não ter mais dívidas ou não ter mais o nome sujo na praça. Então a gente vê, né, que o Jorge agora está voltando. Como ele voltou, depois eu vou explicar para vocês, mas ele está voltando agora para tentar limpar o nome do pai dele e também para depois voltar para os braços da Carolina, certo? O mocinho negociante, tendo chegado à Praça do Comércio, tomou o braço da pessoa que o esperava, dizendo: está tudo arranjado. Então, os dois, né, seguindo pela Rua do Ouvidor, e aí esse moço que está ali junto com o Jorge, que é chamado de Carlos, né,
é um tal de Henrique. Aí ele diz assim, ó, esse Henrique, não sei que interesse tens tu, Carlos, ele não sabe que é o Jorge, né, em resgatares aquela letra, aquela dívida. Aí o Jorge diz, é uma especulação que algum dia te explicarei, Henrique, na qual espero ganhar. Então esse Carlos aqui, na verdade, a gente sabe é o Jorge, né, depois a gente vai entender. Só que esse Henrique diz, né, que não tá tão legal resgatar essa letra antiga e tudo mais, porque, ó, é uma letra de um homem já falecido, de uma firma falida. Ou seja, né, a gente está vendo agora que o Jorge voltou 5 anos depois e quer recuperar uma letra que foi lá do pai dele, aquelas questões todas, né, das dívidas, e para limpar o nome, tá? Ou seja, o que, que o Henrique está dizendo? O que, que tu quer comprar uma letra de uma empresa falida? Né? Tu vai só gastar dinheiro à toa, mas não é isso. O que, que o Jorge quer fazer? Limpar o nome do pai dele, tá? E o que, que o Henrique diz? Ó, trata-se de um negociante rico que faleceu, que era o pai do Jorge, né? Deixando ao filho, que era o Jorge, coisa de 300 contos de réis e algumas dívidas, na importância de 1/3 dessa quantia. Só que o filho dele gastou o dinheiro e deixou que protestassem as letras aceitas pelo pai, o qual, apesar de morto, foi declarado falido. Então, o que, que fez o Jorge, quando ouve essa explicação, ele começa a ficar mal ali, né? E o Carlos pergunta para o Henrique, né? O Jorge pergunta para o Henrique, mas o Henrique não sabe que é o Jorge. Tá aí, esse filho dele se suicidou? É verdade, mas o interessante foi que na véspera da morte dele, ele tinha casado com uma menina lindíssima. Ah, tu conheces essa menina? E aí o Henrique diz, ora, quem é que não conhece a Viuvinha no Rio de Janeiro? E aqui a gente tem o título do livro, né? A Viuvinha. O que diz o Henrique? A moça mais linda, a mais espirituosa e a mais coquete dos nossos salões. Ou seja, o título então vem daí, né? A Viuvinha. Só que o que de repente os dois estão ali, o que os dois veem? Exatamente a Carolina tá passando, a Viuvinha. E aí o Henrique diz, ó, falei nela, tá ali ela, tá? Com efeito, uma moça vestida de preto, que é a Viuvinha, né? Ou seja, a Carolina tá sempre de preto, é a Viuvinha eterna. Já há 5 anos já, né, que o Jorge tá dado como morto e ela ainda se veste de preto. Ou seja, uma viuvez eterna ali. Então, uma moça vestida de preto, acompanhada por uma senhora já idosa, que é a mãe dela, né, havia entrado numa loja. Carlos, que é o Jorge, através da vidraça, contemplava com um sentimento inexprimível aquela graciosa aparição. E aí, a Carolina está nessa loja para comprar roupa e tudo mais, mas o que ela escolhe sempre, né? Vestido preto, porque ela já está de luto há 5 anos, né? E aí o que a mãe dela diz? Pô, Carolina, depois de 5 anos, tu ainda persiste em conservar este luto constante. E ela vai dizer, não é luto, minha mãe, é gosto. Eu tenho paixão por esta cor, a cor preta, né? Bom, aí o Carlos, né? O que é o Carlos? É o Jorge, despediu-se do seu companheiro Henrique e diz, então amanhã sem falta. E o Henrique diz, pô, tu ainda insiste no negócio de quer comprar dívida? Mais do que nunca. Ok. Carlos dobrou a Rua dos Ourives e dirigiu-se à sua casa. Morava em um pequeno sótão do 2º andar, no fim da Rua da Misericórdia. Bom, aqui no capítulo 12, né, o Carlos, que é o Jorge, ele dá voltas ali para ninguém ver ele entrar onde ele morava. Depois de 2 anos que ele estava no Rio de Janeiro, Henrique era o único com quem mantinha relações, ainda só de contato, assim, né? Não uma coisa muito próxima, não, né? E aí ele entra no quartinho dele ali, que é muito simples, pequeno, tirou do bolso um maço de títulos e bilhetes no valor de muitos contos de réis, foi um dia feliz, tinha realizado um lucro líquido de 6.000 réis ali, né? Então o Jorge teve que aprender agora a viver de um modo muito simples. E o que faz o narrador? De novo se reporta a prima, ó. Mas eu não escrevo um romance, minha prima. Eu conto-lhe uma história. A verdade dispensa a verossimilhança. Acompanhemos Carlos. Carlos a gente sabe que é o Jorge, né? Então ele sai ali, leva algumas moedas, faz aquele ato de caridade, dá esmola para pobres, né? Só que para onde é que ele vai agora? Ah, olha só, ele entra num bar, mas aquele bar assim muito simples, sujinho. Cerca de 8 ou 10 pessoas enchiam o pequeno aposento. Eram, pela maior parte, marujos, soldados ou carroceiros que jantavam. Então o Jorge entra nesse lugar aí chamado Garnizé para comer, né? Só que quem é que chega ali e está procurando o Jorge, reconhecendo na pessoa que eu tratava com tanta familiaridade o nosso antigo conhecido, o Sr. Almeida. Ou seja, o Sr. Almeida
Ô Jorge, e aí, tudo bem, né? Enfim, e o Jorge fica meio sem graça, porque o Jorge tá comendo naquele lugar pobre ali, né? O que que o senhor Almeida diz? Eu sei tudo, tá? Sei tudo de ti. E aí o senhor Almeida, né, leva o Jorge para comer num lugar melhor, ó. E o que que pensa, né? Pô, o Jorge puniu o luxo de outrora com a miséria de hoje. É nobre, mas também é exagerado. Neles, as duas coisas são exageradas, né? Aquela viuvez de 5 anos ali da viuvinha, né? De preto. E aqui essa miséria, de certo modo, né? Do, do Jorge aqui, né? Bom, só que o Carlos, né? Que é o Jorge, diz, né? Não importa a minha miséria, importa que eu tô pagando as dívidas do meu pai, tô limpando o nome dele, tá? E aí vão lá pro Hotel Faro, que naquele tempo era um dos melhores que havia no Rio de Janeiro, ou seja, né, o senhor Almeida levando o Jorge para comer bem. E aí, qual é o detalhe, né? Eles jantam, o senhor Almeida ainda oferece cigarro e tal, mas o Jorge não quer. O senhor já não é o mesmo homem. Hein, Jorge? Não come, não bebe, não fuma, parece um velho da minha idade. Ah, e aí, claro, né, o Jorge diz, né, que não pode ser realmente o mesmo homem de outrora, né? Diz que já morreu. Só que aí o que, que diz o senhor Almeida, mas há de ressuscitar? É essa esperança que me alimenta, diz o Jorge. Tá, e como é que vai esse negócio? Perguntou o senhor Almeida. Ó, tem me custado recolher as letras do meu pai. Já paguei 60 mil e amanhã devo pagar 5 mil. 6 letras me faltam, só que eu não sei onde elas estão. Ou seja, eu ainda devo 6 letras, só que eu não sei onde é que elas estão. E aí o senhor Almeida, né, diz o seguinte, olha, eu posso te ajudar a achar essas letras aí, mas eu quero que tu me ouça. Tipo, essas 6 letras, diz o senhor Almeida, estão em meu poder. Era minha intenção salvar a firma do meu melhor amigo, que era o teu pai. Mas a sua morte, a morte do teu pai, me impossibilitou. O passivo da casa excedia as minhas forças. Os credores reuniram-se e resolveram declarar falência. Então eu fiquei, né, de certo modo, com 6 letras, com 6 dívidas do teu pai, tá? E aí o que, que ele pensa, né? O senhor Almeida diz, mas eu comprei as letras com um rebate de 50%, no sentido de tentar ganhar o dobro. Só que aí o Jorge diz, mas quando as comprou, não tinha esperança de ser pago. Só que o senhor Almeida diz, tinha confiança na sua honra e na sua coragem. Então aqui o senhor Almeida mostrando, né, que é grande amigo mesmo do Jorge, muito mais amigo ainda foi do pai do Jorge. Então o que o Almeida diz, ó? Todas as suas dívidas acham-se pagas, a sua honra está salva, é tempo de tu voltar ao mundo agora. Então o que faz o senhor Almeida? Ele entrega, né, as 6 letras que estavam faltando. E aí ele diz, ó, tu deve o que eu dei por elas e me pagará quando lhe for possível. Não precisa me pagar agora, Jorge, me paga quando der, mas tu não deve mais nada para ninguém, o nome do teu pai está limpo. E aí, claro, vem uma revelação, ó. Eu, diz o senhor Almeida, eu ocultei de propósito. Quando tu chegou dos Estados Unidos e me comunicou o que tinha feito e o que pretendia fazer, eu resolvi, para facilitar o seu cumprimento de dever, deixar que o senhor pagasse primeiro os estranhos. E depois, quando faltasse essas 6, eu ia te dar e tu me paga quando puder. Bom, o Jorge leva o Almeida até o quarto dele, paga certinho, né? E aí o que o Almeida diz? Jorge, exclamou o negociante, comovendo-se. Porque o Jorge pagou, honrou com tudo, né? Só que o que o Jorge diz? Calma, que eu ainda não sou Jorge. Ou seja, Jorge eu vou ser depois. Me chama ainda de Carlos, mantenha ainda o segredo, tá? Bom, e agora o narrador vai nos explicar aquilo que a gente já sabe, basicamente, né? As últimas palavras do velho negociante esclareceram um mistério que já se achava quase desvanecido. Jorge era o verdadeiro nome desse moço, que estava se passando por Carlos, estrangeiro, né? Que morrera para o mundo e que durante 5 anos vivera como um estranho, sem família, sem parentes e sem amigos. E aí, claro, né, o narrador, ele fala de novo, né, daquela saída do Jorge, lembra que ele pulou a janela depois do casamento? E o Jorge realmente iria cometer o suicídio de verdade. Só que aconteceu, para sorte dele, de certo modo, né? Ele vê que um homem antes dele tinha cometido o suicídio, porque lembra, ali era considerado o templo do suicídio. Então ele ouviu os tiros ali. Reparem que o infeliz, levado pela mesma vertigem do suicídio, o tinha precedido antes dele.
A cabeça era uma coisa informe. O tiro fora carregada com água para tornar a explosão surda e mais violenta. As feições haviam desaparecido e não deixavam reconhecer o desgraçado. Ou seja, o Jorge vê aquilo ali, que é uma cena forte, claro, né? E ficou com muito medo. E ele vê que essa pessoa que cometeu o suicídio, o rosto não tinha como, né, ver, estava todo detonado, tá? E o que fez o Jorge, ó? Fica com medo, mas decide. Também serve como um impulso, eu vou cometer o suicídio. Então o que fez o Jorge? Tirou as suas pistolas e armou-as, sorrindo tristemente, como se estivesse dando tchau para a vida, né? Depois ajoelhou e começou uma prece. Desvario incompreensível da criatura que, ofendendo a Deus, ora a esse mesmo Deus. Por quê? Porque a ideia da igreja é contrária ao suicídio, óbvio, né? Então ele está rezando, mas está ofendendo ao mesmo tempo, né? Então ele ia se matar, só que acontece, lembra daquele vulto que estava seguindo ele? O vulto que o tinha acompanhado e que se achava nesse momento de pé, atrás dele, com um movimento rápido, paralisou-lhe os braços. Era o Sr. Almeida. Ou seja, o Sr. Almeida, experiente já, né, já tinha suspeitado que o Jorge poderia pensar nisso, num suicídio. Então ele já estava lá no casamento, olhando para as janelas, olhando para o quarto da Carolina e do Jorge ali, esperando que o Jorge saísse. E aí foi um amigo prestativo, evitou o suicídio do Jorge, né? Conheceu a agitação do moço, viu deitar algumas gotas de ópio no cálice de licor que deu à sua mulher para anestesiar ela, né? O Sr. Almeida não perdeu nenhum incidente, por menor que fosse. Então, o que aconteceu, né? O Sr. Almeida tinha dito para o Jorge, ó, uma desonra não leva a outra desonra. Ou seja, tu não precisa cometer o suicídio. O que diz o Sr. Almeida? Jorge, morra para o mundo, morra para todos, porém viva para Deus, e para salvar a sua honra, ou seja, a honra do teu pai, e expiar o seu passado. E aí é o próprio Sr. Almeida que tem a ideia do Jorge, né, escrever uma carta e colocar naquele morto ali. Ou seja, né, botar o nome dele e tudo mais, né. E aí, no outro dia, o Jorge vai para os Estados Unidos, vai num navio para os Estados Unidos, e aí pela manhã o Sr. Almeida vai até a casa da mãe da Carolina, né? Vai lá, fala para as duas, para a Carolina e para a mãe, né, que o Jorge cometeu suicídio. Reparem, no dia seguinte, Jorge partiu para os Estados Unidos e Carolina trocava suas vestes de noiva por esse vestido preto que nunca mais deixou e que vai dar o apelido dela de A Viuvinha. E aí o que aconteceu? Durante esses 5 anos aqui, o Jorge vive um amor pela Carolina, né? Um amor pela Carolina e pela honra das dívidas do pai. E de fato chegou ao Rio de Janeiro o Jorge com o nome de Carlos Freeland. Dava-se por estrangeiro. O seu primeiro cuidado foi procurar o Sr. Almeida e pedir a ele que o auxiliasse no resgate das letras, que devia ser feito de modo que ninguém o suspeitasse. Bom, então reparem que tudo é explicado, né? E aí o narrador volta a falar com a prima, ó, reparem, vou levá-la de a mesma casinha do Morro de Santa Teresa onde começou esta pequena história, para ver como é que ficaram, né, a Dona Maria e a Carolina. 5 anos que passaram por esse berço de amor, transformado de repente em um retiro de saudade. E aí, claro, né, agora o narrador está revelando o que aconteceu logo depois desse suicídio fake, né, do Jorge. Nos primeiros dias que se seguiram a catástrofe, Carolina ficou sepultada nessa letargia da dor. Tão muito mal. Dona Maria e o Sr. Almeida tentaram em vão arrancar à moça esse torpor e sonolência moral. Então a Carolina sofre, mas sofre muito ali, né? Só que qual é o detalhe? Tinha decorrido 1 ano. Então ela está lá com seus 15 anos. Começou a viver dentro do seu coração, com as reminiscências do seu amor, como uma sombra que se sentava a seu lado. Ou seja, ela não consegue esquecer, ela não vai ter cabeça para ter uma outra pessoa. Porque na cabeça dela está sempre a sombra do Jorge. Mas um coração de 15 anos é um tirano a que não há resistir. Não descreverei, minha prima, a luta prolongada e tenaz que travaram na alma dessa menina a saudade e a imaginação. Então, lembra, né? Ela ainda pensa muito no Jorge. Quando ela se casou, ela tinha 14 anos. 5 anos depois, ela está hoje com 19, bem nova ainda, né? De certo modo. E só pensando no Jorge. Sabiam vagamente a sua história. Então, o que o pessoal do Rio de Janeiro, né? Sabiam vagamente a história dela, suspeitavam a virgindade sobre aquela viuvez, e se lhe dava um toque de romantismo que inflamava a imaginação dos moços à moda. Chamavam-na a viuvinha. O vestido preto era o símbolo de uma decepção cruel. Era a cinza de seu primeiro amor. Era uma relíquia sagrada que respeitaria sempre. Assim, Carolina tornou-se coquete. Coquete é
É aquela mulher que vai para os bailes, enfim, né? Mas ela desperta admiração em todo mundo, mas ela não quer nada, né? Ela não tem interesse em nenhum homem mais. Ouvia todos os protestos de amor, mas para zombar deles. Havia 18 meses que um dia sua vista ao acordar fitou-se na janela. O que acontece? Descobriu entre o vidro da janela um papel dobrado com uma sobrecarta elegante. Então reparem, né? Deixaram ali, a gente sabe que é o Jorge. Deixou ali o quê? Né? Um papel dobrado, certo? Então ela abre a carta, ó. Não havia dentro nem carta, nem bilhete, nem uma frase, nem uma palavra, mas uma flor só, uma flor chamada saudade. Então colocaram uma flor ali para ela, né? O Jorge botou. E todas as manhãs ela está recebendo uma mesma carta sem palavras e a mesma flor. Então ela vê, né, que ela está despertando, sei lá, algum fã, alguém que ama ela, mas ela não sabe bem explicar ali, né? E uma noite Carolina resolveu conhecer quem era o seu desconhecido. Só que detalhe, não tem eletricidade, não tem luz no quarto, então ela não tem como ver quem era ali. Às 2 horas sentiu ranger a chave na fechadura do portão que se abriu dando passagem ao vulto. Só o que fez a Carolina? Carolina, que defendera por mais de 4 anos a memória de seu marido, que resistira a todas as seduções do mundo, sucumbiu à força poderosa desse amor puro e desinteressado. Carolina amou. Amava uma sombra morta. Começou a amar uma sombra viva. Reparem, ela amava uma sombra morta, que era o Jorge. Começou a amar uma sombra viva, que está colocando a carta com a flor ali. Mas no caso, essa sombra viva também é o Jorge, que ela não sabe ainda, né? Ela pensa que ele cometeu suicídio. Bom, e assim se passou mais de um ano, e a Carolina ali na imaginação. Quando deu fé, o vulto estava defronte dela, parado na sombra. Carolina afastou-se lentamente da janela, o desconhecido deixou a flor e desapareceu. Só que um dia ela fica ali e ele beija a mão dela. E decorreram muitas noites sem que o desconhecido aparecesse. Foi então que Carolina reconheceu a força desse amor misterioso. Enfim, o vulto apareceu de novo. E aí a Carolina ela pega a carta, né, e vê que tinha alguma coisa escrita ali. O que diz, ó? Amanhã, meia-noite no jardim. É a primeira ou a última prece de um imenso amor. E a Carolina agora está dividida, não sabe bem o que fazer, se vai, se não vai, né? Aquela questão do amor que ela tem pelo marido morto, né? Enfim, mas também essa curiosidade de saber quem é que está ali, né? Carolina resolvera que a entrevista perdida seria a primeira, mas também seria a última. Ela está curiosa só para ver quem é que está ali, né? Bom, então vem, eles se sentam ali, tá tudo escuro, né? O vulto chega, a gente sabe que esse vulto é o Jorge, né? E ele pergunta: a senhora me ama? E ela não sabe que é ele, né? O que ela diz? O senhor não sabe a minha história? Disse ela. Que eu sou a viuvinha? Sei. Então compreende que eu não posso, que eu não devo amar a ninguém mais nesse mundo? Só que aí, esse vulto pergunta assim: mas tu não deve amar, e por que tu veio aqui então ao encontro? Oh, não, eu não pensava no que fazia. Era mais forte do que a minha vontade. Ou seja, né? Algo como se o coração dissesse para ela: vai, vai, vai. Então ela diz que acaba amando esse vulto, mas é impossível amar. E aí o que ela pede para ele? Se esqueça de mim, me abandone. Eu sinto que eu amo só o meu marido. Sim, mas ele está morto. Sim, mas eu amo o meu marido. E, de certo modo, ela está dizendo que vai ser fiel ali à memória do Jorge. Só que acontece, um beijo cortou a palavra nos lábios de Carolina. Ou seja, a gente fica sabendo então que é a hora da revelação. O Jorge então beijou a Carolina e está revelado que é ele. Depois de 5 anos voltou. Momentos depois, duas sombras, Carolina e Jorge, resvalaram-se por entre as moitas do jardim e perderam-se no interior da casa, ou seja, vão para o quarto. E na manhã seguinte, às 9 horas, Dona Maria e o Sr. Almeida conversavam amigavelmente. E qual é o detalhe, né? Já está terminando o livro aqui. O Sr. Almeida, ele tá ali para revelar o segredo do Jorge. Só que aí vem a Dona Maria e diz assim: só um pouquinho. Carolina, vem almoçar. E como é que a Carolina responde? Já vou, mamãe, respondeu a menina. Do seu quarto, estou à espera do Jorge. Só que reparem, né? O que pensa a Dona Maria? O Jorge morreu há 5 anos. A pobre mãe julgou que a filha tinha enlouquecido e ergueu-se precipitadamente para correr a ela. Mas a porta abriu-se e Carolina entrou sim pelo braço de seu marido Jorge. O que aconteceu? Desmaio, espanto, surpresa e alegria? Passo por tudo isso que a senhora imagina melhor do que eu possa descrever, né? Ou seja, aqui reparem um final
bem acelerado, até meio mal explicado, meio louco, a gente vai depreendendo, né, algumas coisas. Só que acontece, né, o que o Jorge diz para Carolina? Depois que reabilitei o nome do meu pai e o meu, limpei os nossos nomes na praça, ainda me faltava uma condição para eu voltar ao mundo. E ela pergunta qual era a tua felicidade, Carolina, o teu desejo. E como é que termina o livro aqui? A gente fica sabendo agora, ó, vai terminar o livro. Aí o narrador diz, né, que onde o Jorge e a Carolina estão morando, o narrador vai dizer onde é que eles estão morando e como é que ele soube dessa história. Ó, Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos, porque o narrador é casado com a Carlota, isso a gente fica sabendo, né, no livro 5 Minutos de 1856, que também tem vídeo aula aqui no canal. Eles têm uma fazenda, o Jorge e a Carolina, perfeitamente montada. Para evitar a curiosidade importuna e indiscreta, haviam imediatamente abandonado a corte, ou seja, saem do Rio de Janeiro, saem da cidade. A boa Dona Maria já está bastante velha. O senhor Almeida partiu há 6 meses para a Europa, tendo feito seu testamento, em que instituiu herdeiros os filhos de Jorge. Carlota, minha esposa, diz o narrador, é amiga íntima de Carolina. Elas acham ambas um ponto de semelhança na sua vida. É a felicidade depois de cruéis e terríveis provanças. Ou seja, né, tanto a Carlota quanto a Carolina têm uma felicidade, mas depois de uma história meio louca, né? E a história da Carlota a gente fica sabendo no livro anterior, que é 5 minutos. O que diz o narrador? As nossas famílias se visitam com muita frequência e posso dizer-lhe que somos uns para os outros a única sociedade. Isto lhe explica, minha prima, como soube todos os incidentes e detalhes desta história. Então reparem que o narrador diz, né, que está ali onipresente, sabe tudo, porque ele ouviu essa história e está repassando ali. Então ele conta, né, a história da Viuvinha e do Jorge como se fosse uma carta para a prima, mas a gente sabe que é um romance aqui.